Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo eu vou te ensinar tabela dinâmica do zero. Sim, nós vamos aprender a montar tabela dinâmica, a combinar dados para obter respostas, vamos aprender a personalizar campos, fazer campos calculados, vamos aprender a conectar gráficos às nossas tabelas dinâmicas e no final eu vou te dar uma dica matadora que vai deixar o seu relatório muito mais dinâmico ainda. Fica até o final que vai valer a pena. Então pessoal, já estou aqui com o arquivo aberto. Se você quiser acompanhar com o arquivo, baixa ele também que está na descrição do vídeo. Então estou aqui com esse conjunto de dados que representa as vendas de veículos de algumas agências. E eu tenho aqui o campo de filial, eu tenho a placa dos veículos, a marca, o modelo, qual que é o ano de fabricação, a cor, a quilometragem, o preço de venda e o custo. E a primeira dica que eu vou dar é o seguinte: se você for trabalhar com tabela dinâmica, onde você traz uma informação como essa, monta o relatório e pronto, está feito o trabalho, você pode manter ele da forma que está aqui, mas se essa tabela você está inserindo dados frequentemente, eu sugiro que você transforme esse conjunto de dados em tabela para o Excel compreender melhor. Como que faz isso? Eu vou vir aqui em inserir, vou selecionar aqui a minha tabela inteira e vou clicar aqui nessa opção de tabela. E confirmo com OK. Tá aqui, ele está informando um intervalo. Eu vou confirmar com OK. Agora sim, esses dados estão em formato de tabela. Eles já não estavam em formato de tabela antes? Na verdade, não. Eles só estavam ali organizados com as informações das colunas próximas umas às outras. Mas para o Excel só é tabela, de fato, quando você faz essa opção de inserir tabela, tá bom? Então, agora que eu tenho aqui esses dados em formato de tabela, eu vou vir aqui no menu de inserir e eu tenho duas opções para tabela dinâmicas. Eu tenho a tabela dinâmicas recomendadas, eu vou clicar aqui só para a gente dar uma olhada. Aqui observe que ele já traz algumas sugestões. No caso, ele já mostrou um modelo de uma tabela aqui agrupando por filial. Essa outra, ele está agrupando os valores de vendas por cor e assim por diante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente cria, personaliza e faz tudo do zero. Então eu vou escolher esta primeira opção de inserir tabela dinâmica. E aqui eu tenho duas opções. Ou eu crio uma nova guia aqui para essa nova tabela dinâmica, ou eu seleciono um local existente. Eu vou seguir com uma nova guia, vou clicar com OK. Observe que ele criou aqui essa nova planilha. E esta aqui então é a nossa tabela dinâmica. Parece bastante informação, no começo assusta, mas vamos passar por cada um dos campos para ficar claro, tá bom? Aqui à minha direita eu tenho os campos da tabela dinâmica, filial, placa, marca, representa as colunas da minha tabela de origem. E aí pessoal, só um detalhe aqui, ó. Observe que quando a gente cria a tabela dinâmica, aparece uma nova guia chamada Análise de Tabela Dinâmica. Se eu clicar fora aqui numa célula qualquer, essa guia ela some. Mas se eu clicar novamente na tabela dinâmica, essa guia torna a aparecer. Um outro detalhe é se caso não aparecer esse conjunto de dados aqui ao lado, eu vou fechar, isso pode acontecer, mesmo clicando na tabela dinâmica, observe que não apareceu o meu conjunto de dados. Para reexibir, eu clico com o direito e falo mostrar lista de campos. E aquele campo volta a aparecer, tá bom? Então, agora que eu estou enxergando essa informação, eu vou pegar aqui um exemplo, vamos clicar aqui na marca. Se eu marcar simplesmente a opção da marca, automaticamente a tabela dinâmica joga essa informação aqui para a linha. Então eu vou desmarcar e eu posso fazer o seguinte, ou eu marco assim, ou eu seleciono esse campo de marca e arrasto ele aqui até a minha linha. Aqui na minha tabela dinâmica, ele então trouxe a linha das marcas. Observe que ela fez já um agrupamento, porque aqui, ó, Fiat, ele trouxe apenas uma linha. Mas se eu for na minha tabela de origem, eu tenho várias vezes a Fiat. Olha, Fiat aqui, 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 várias linhas contém Fiat. Porém aqui ele fez esse agrupamento, tá bom? Então, uma vez que eu agrupei aqui nas linhas as marcas, eu posso vir aqui no campo de preço de venda e se eu clicar automaticamente por esse campo preço de venda ser um valor, ele já vai trazer aqui para valores. Vamos fazer o teste? Selecionei, olha só, ele trouxe aqui para valores de preço de venda e já fez um agrupamento somando o total de vendas que ele encontrou para cada uma das marcas, tá? Então, um exemplo aqui, a Ford, ele vendeu 112.870. Além de eu marcar aqui, né, nos campos da tabela dinâmica, eu poderia também arrastar essa informação para o campo de valores e ele faria a mesma somatória. Agora eu vou desmarcar aqui a marca e vou marcar o modelo. E ele trouxe aqui o modelo para a linha e agora eu tenho o agrupamento por modelo, tá pessoal? Então é assim que eu consigo fazer a primeira somatória. Agora, olha essa informação que legal. Eu vou marcar primeiro a marca, ele trouxe aqui a marca para mim, e na sequência eu vou arrastar o modelo junto lá com as linhas. E observe que na tabela dinâmica ele fez um agrupamento, ou seja, ele agrupou dentro das marcas cada um dos modelos. Então eu tenho aqui a Fiat, dentro tem o Argo, o Cronos, o Mobi e assim por diante.
Inclusive eu consigo vir aqui em análise da tabela dinâmica e pedir para ele recolher tudo, e aí eu consigo enxergar somente as marcas. Posso abrir uma caixinha específica, eu quero ver somente a Fiat. Clico aqui, ele abre, mostra os modelos e qual foi o faturado para cada um deles. E posso também vir aqui, pedir para ele exibir tudo de uma vez só. Aqui, expandir todos os campos, ele vai mostrar tudo de uma vez. Além de eu conseguir ver a marca, o modelo, eu poderia ver também qual que é cada um dos indivíduos do carro, né? Nesse caso, eu tenho um campo de placa, que vai mostrar qual que é a placa do veículo em si. Como que eu consigo exibir? Eu posso vir aqui no campo de placa e marco ele, ele já foi aqui para a linha, e agora eu tenho a marca, o modelo e qual que é a placa do veículo, já agrupado aqui também os valores. Então você consegue ir criando essa hierarquia de informações também dessa forma, tá bom? Então vamos desmarcar aqui agora o modelo e a placa e vou ficar somente com a marca. Vou desmarcar aqui também o preço de venda e vou marcar agora a opção de ano, mas porém eu vou arrastar ela não para a linha, mas para a coluna, tá? Vou arrastar manualmente e aqui a tabela dinâmica criou uma coluna para cada ano, 2019, 2020, 2021, que é o ano de fabricação dos veículos. E aqui, ao invés de eu arrastar agora um campo de valor, eu vou arrastar um campo de texto. Posso pegar o mesmo campo de marca e vou arrastar ele para a opção de valores. E ao invés de fazer uma somatória, agora ele fez uma contagem. Olha só, ele contou para mim que eu tenho 2 veículos Chevrolet fabricados no ano 2019. Eu tenho aqui 10 veículos Fiat que foram fabricados em 2022 e assim por diante. Então, é possível também cruzar informações entre linhas e colunas para que você possa obter alguma resposta específica daquilo que você precisa. Aqui só um detalhe, pessoal. Quando a gente arrasta um campo de texto para os valores, automaticamente ele faz uma contagem, né? E quando a gente arrasta um campo de valor, que é o caso de preço e custo, ele vai fazer uma somatória ao invés de uma contagem, tá? Isso é só um detalhe da tabela dinâmica. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou adicionar aqui os modelos, eu tenho aqui os modelos, e vou adicionar preço de venda como uma coluna e vou adicionar preço de custo também como uma outra coluna. Imagina que eu queira saber qual que é o lucro para cada um dos modelos. Porém, o campo lucro não está disponível na minha base de dados, mas eu consigo criar esse campo direto na tabela dinâmica. Como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui em análise da tabela dinâmica e vou vir na opção de campos, itens e conjunto, que está aqui. E vou selecionar campo calculado. Na opção de campo calculado, primeiro eu vou dar um nome a esse campo, vou chamar ele de lucro. E aqui abaixo eu tenho a fórmula, e abaixo eu tenho os campos que eu posso utilizar na minha fórmula. Então eu vou utilizar o campo de preço de venda, seleciono ele, venho em inserir campo, ele trouxe aqui, deixa eu só remover esse zero que está aqui. Aqui eu vou subtrair, colocar um menos, e vou pegar o preço de custo e vou inserir também na minha fórmula, e aqui eu clico em adicionar. Quando eu adiciono aqui, observe que já apareceu aqui o campo de lucro. E se eu confirmar com OK, ele já selecionou e já entrou aqui também para a minha tabela dinâmica, criando essa coluna de lucro aqui para mim, tá? Se eu quiser desmarcar e remover, fica assim. E marcando, ele volta a exibir aqui o meu lucro para cada um dos meus modelos aqui. Então eu tenho agora o lucro. Observe também que o lucro está formatado como monetário, né? Trazendo aqui o cifrão. Porém, o preço de venda e o preço de custo não traz essa informação. E como que eu consigo definir uma formatação para uma coluna específica dentro da tabela dinâmica? Eu posso clicar com o direito na minha coluna, vou clicar aqui, e vir aqui em configuração de campo. Na opção de configuração, aqui o botão formato do número. Eu vou clicar nele e aqui eu tenho então todos os formatos e eu posso definir como moeda. Confirmo com OK e agora ele trouxe aqui então o preço de venda também como moeda. Vou fazer a mesma coisa agora para o custo. Configuração, formatação e moeda e confirmo com OK. Agora sim, todos os meus campos estão formatados como monetário. Uma outra opção também é eu fazer uma classificação. Então eu quero saber qual modelo está dando mais lucro para mim. Eu posso clicar com o botão direito e vir aqui em classificar do maior para o menor. E aí eu consigo enxergar então que o Corolla é o que tem mais lucro, depois vem o Nivus, depois o Pulse e assim por diante. Como vocês podem ver nessa aula, o Excel ele é cheio de detalhes, né? E para dominar a ferramenta você precisa praticar bastante, tá? Então antes de seguir aqui com a nossa aula, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o nosso curso de Excel completo, que é um curso que vai do zero até o avançado, tá bom? Então seguindo aqui, além de eu conseguir enxergar uma somatória, né, como eu mostrei aqui nesse caso, a tabela dinâmica permite que eu faça outras análises também. Então eu vou pegar aqui agora a marca novamente, vou deixar aqui as marcas e vou adicionar o preço total.
E se nós observarmos aqui, a gente viu que ele faz uma somatória. Mas se eu quiser saber qual que é a média do preço de venda para cada uma das marcas, como que eu faço isso? Eu posso vir aqui no campo de valores e vou vir na opção de configuração do campo. E aqui, ao invés de trabalhar com a soma, eu posso selecionar média, máximo, mínimo, contagem, enfim, outras métricas. Nesse caso, eu vou selecionar aqui a média, vou confirmar com OK. E agora eu tenho a média do preço de venda para cada um das minhas marcas, tá bom, pessoal? Essa é uma forma de enxergar a informação também. Agora eu vou retornar aqui e vou marcar a opção de cores. E aqui ele trouxe para mim então branco, prata, preto e vermelho. E eu quero saber a contagem, quantos veículos que eu tenho para cada uma das cores. Lembrando que eu posso arrastar um campo de informação de texto para o campo de valores. E aqui eu tenho então que eu tenho 23 carros brancos, 18 prata, 26 preto e 3 vermelho. Porém, além de eu enxergar a quantidade, imagine que eu queira saber a porcentagem que representa isso do todo. E para fazer isso, eu posso clicar com o botão direito aqui em cima da coluna e vir aqui em configuração do campo novamente. E aqui eu tenho a opção de mostrar valores como. Nesse caso, ele está sem cálculo e eu vou selecionar aqui que eu tenho. E eu vou ver aqui nessa opção que eu tenho outras formas de exibir, como porcentagem do total da coluna e outras opções. Eu vou selecionar aqui a porcentagem do total geral e vou confirmar com OK. E aqui então ele trouxe que eu tenho 32,86% dos carros na cor branca, 25% no prata e assim por diante. Além de eu conseguir fazer essa análise, olha que legal essa outra opção que eu tenho na tabela dinâmica. Selecionando a tabela dinâmica e vindo aqui na análise, eu tenho aqui a opção de ferramentas gráfico dinâmico. E eu vou selecionar aqui o gráfico dinâmico. Aqui ele abre a opção dos gráficos para mim. Eu posso vir aqui em pizza e pegar aqui um gráfico de rosca e confirmar com OK. E agora eu tenho então um gráfico de rosca da porcentagem de cada um das cores do veículo. Eu vou clicar com o direito, vou adicionar aqui esse rótulo. E aqui eu tenho então as porcentagens. Inclusive eu poderia até formatar aqui, né? Vou deixar onde é branco nessa cor branca, onde é prata, vou pôr uma cor aqui mais que representa o prata, vou pôr o preto aqui e aqui eu vou pôr o vermelho, só para a gente ilustrar mesmo a opção de conectar um gráfico à tabela dinâmica. E aqui agora eu tenho então a distribuição, né, de cores da minha base de veículos, tá, pessoal? Agora olha que interessante, eu vou voltar aqui na minha tabela de origem e vou inserir uma tabela dinâmica novamente. Agora, ao invés de eu criar uma nova guia, eu vou selecionar a planilha existente e vou selecionar e vou lá naquela minha tabela onde eu criei a primeira tabela dinâmica e vou inserir essa outra tabela dinâmica. Ele trouxe aqui novamente mais uma tabela, tem os campos aqui disponíveis e vou colocar aqui marca e vou pedir para ele trazer o valor faturado. Tá aqui marca e valor faturado e vou inserir um gráfico, agora de barras mesmo pode ser, um gráfico de acordo com o faturado por marca. E lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ia dar uma dica que ia deixar muito mais dinâmico ainda o nossos relatórios. Então eu tenho aqui já por marca, mas eu quero saber quanto que uma filial específica vendeu de cada um dos modelos, das cores, como que está essa distribuição por filial. Eu tenho um campo de filial aqui e tenho uma opção de filtro, né? Então eu poderia pegar a filial e arrastar aqui para o filtro. E observe que nesse gráfico meu que eu estou trabalhando, ele abriu aqui uma opção de filial. E aqui eu consigo fazer então um filtro. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso, porque aqui ainda fica um pouco mais manual a seleção e não está conectado legal aos relatórios. Eu vou desmarcar essa opção de filtro e vou vir aqui na análise da tabela dinâmica e vou inserir uma segmentação de dados. E aqui eu posso selecionar qual campo eu quero segmentar. No caso eu vou trabalhar com filial, vou confirmar com OK. E aí a tabela dinâmica traz esse campo de segmentação. E quando eu seleciono qualquer uma das filiais, automaticamente esse meu gráfico é atualizado. Olha que legal. Porém, esse gráfico está atualizando, mas o gráfico de cima não, porque essa segmentação está somente nessa tabela dinâmica. Mas o Excel me traz a opção de conectar mais relatórios. Então eu clico com o direito na minha segmentação, venho em conexão de relatórios e marco a minha outra tabela. Confirmo com OK. Olha que legal agora. Quando eu seleciono a filial central, ele já mostra a porcentagem, a distribuição de cores que eu tenho nessa filial e as vendas. E se eu selecionar outra filial, já faz toda a atualização também de forma automática. E isso aí, pessoal, essa foi a nossa aula de tabela dinâmica. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa like. Se você não é inscrito, se inscreve. E também na descrição do vídeo tem o nosso curso de Excel completo, tá bom? Dá uma conferida lá. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.